Bom dia! Olha que musiquinha bonitinha. Bom dia, Úrsula, Adriana, tudo bem? Bom dia, Rúbia. E Fabrício. Olha que bacaninha. Oi, Fran. Esse é o Beiradeiros. Bom dia, Silvia. Beiradeiros é uma dupla formada. Oi, Rosana, Xande, Andreas. Formada por uma dupla, um gaúcho de Porto Alegre. Oi, Paulinha. E um baiano. Eles foram apadrinhados pelo Milton Nascimento. Começaram faz pouco tempo. Foi uma indicação da Carolina aí, que acabou de entrar. E eu não conhecia a música, mas não sabia quem eram esses dois aí. Então um gaúcho e um baiano se juntam e fazem essas preciosidades. Estão recém lançando, assim. Bonitinho, né? Essas batidinhas. Bom dia, Rosa. Oi, Cris. Então depois vocês procurem Flor de Laranjeira, Beiradeiros. Bonitinho, não vontade de ficar ouvindo. Tá, então vamos lá. Nós se empolga. Vamos lá. Então é isso, segunda-feira, gente, dia 5 de outubro. E inacreditável ano de 2020, em que a gente teve que se reinventar e jogar fora um monte de coisas, assim, que não... as roupas velhas, né, da gente, assim. E quem conseguiu se reinventar nesse tempo aproveitou a chance que foi 2020 de se mostrar um novo, assim. A flor de laranjeira, né? A flor de laranjeira, ela vai acontecer ali só no inverno, né? Uma vez por ano, só que da flor de laranjeira tem um cheiro maravilhoso, assim. E a possibilidade da gente se reinventar. E a mesma flor de laranjeira nem todos os anos dá, vocês sabiam disso? Nem a bergamoteira. Tem anos que ela resolve não dar flor e não dar fruto. É bem natural isso das árvores, né? Árvores orgânicas, né? Claro. Porque elas resolvem descansar, resolvem que não estão prontas para amadurecer, não estão prontas para frutificar, elas não frutificam. Eu observo isso ano a ano, assim, há muitos anos. E aí isso é bacana, porque a gente tem que aprender a frutificar, aprender a nascer. A gente tem que aprender da possibilidade do nascimento de algo novo dentro de nós. Quem aproveitou esse 2020 e aproveitou para dar nascimento de algo novo, parabéns. Vocês realmente entenderam para que serviu 2020. Vocês, numa próxima situação de tragédia coletiva, como foi, de ser feito coletivo, vão saber lidar melhor com a situação. Muitas pessoas não souberam lidar. Muitas pessoas estavam simplesmente ficaram presos dentro de casa, somente, literalmente presos, no sentido de não quererem aproveitar nada do que surgiu, e não se deram chance de viver o mundo, esse mundo novo. O mundo novo que se apresentou é online, o novo mundo que se apresentou é um autocuidado e um cuidado com o coletivo. Muita gente não entendeu. Quiseram continuar fazendo as mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter que tipo de resultado? Os mesmos resultados. Né? Entenderam? Então, para quem conseguiu florescer em flor de laranjeira nesse 2020, parabéns a vocês. Vocês sabem, vocês que eu estou falando, vocês sabem de quem eu estou falando. Então, parabéns. A gente está lendo Velho Caminhos, Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh. Editora Bodh-Gaya, pelo tradutor Enio Burgos. E hoje a gente está no capítulo 60. Gente, faz 2 meses que eu estou lendo isso para vocês e vocês estão acompanhando. Isso é muito incrível. 60 dias ininterruptos, independente do que aconteça. 60 dias já. Isso é muito legal, né? Isso é aquilo, tu começa alguma coisa e apenas faça. Não espere crédito, não espere méritos, não espere nada, apenas faça. Então, se vocês têm algo para começar, apenas comecem. E deixem acontecer, né? E as engrenagens, elas vão se ajustando, assim. Tu começa a tua engrenagem, as engrenagens dos outros se movimentam também, o mundo vai se movimentando todo a esse redor, assim, apenas começa. Então, se tu tem algo a começar... Capítulo 60.
o lamento da senhora Visakha. Lembra da senhora Visakha, né? A senhora Visakha, que ela é uma das mantenedoras das florestas ali, para os bhikkhus poderem fazer as práticas, né? Após Ambalatika, o Buda foi ensinar em Nalanda e em seguida em Kampa, uma grande cidade no estado de Anga, uma região populosa e fértil sob jurisdição do rei Bimbisara. Lá o Buda morou numa floresta fresca perto do lago Gagagara, onde cresciam muitas flores perfumadas. As pessoas vinham em grande número escutar o Buda ensinar. Um jovem rico brahmane chamado Sonadanda também veio encontrá-lo. Sonadanda era conhecido e admirado na região por sua astuta inteligência. Vários de seus amigos desencorajaram-no de ir visitar o Buda. Eles sentiam que uma visita do jovem daria demasiado prestígio ao jovem Gotama. Sonandanda sorriu e disse que não queria perder a oportunidade de encontrar um homem como Buda, conhecido por possuir uma consciência incomum. Tal chance somente se apresentaria uma vez a cada 1000 anos, dissera ele. Ele tem toda a razão, assim. Esses seres assim acontecem muito raramente entre nós, gente. Então, quando a gente tem a chance de estudar, aproveitem, porque é impressionante. A cada 1000, 2000 anos aparece uma figura com uma mente dotada de tamanha inteligência, né? De percepção. Devo ir para aprofundar meu próprio conhecimento. Quero ver em quais áreas o monge Gotama me supera e em quais eu o supero. Várias centenas de brahmanes decidiram juntar-se a Sonadanda. Eles andaram até o lago Gagagara. Eu não estou gago, é o nome do lago mesmo, Gagara. Confiando no rapaz. Estavam certos de que demonstrariam que o ensinamento de sua caça era superior ao do Buda. Tinham certeza de que ele não os envergonharia. Então aquelas disputazinhas assim que tem, né, e é tudo bem. Quando Sonandanda apresentou-se diante do Buda, que já estava cercado por uma densa multidão, ele hesitou por um momento, sem saber como começar. Siddhartha ajudou-o, antecipando-o em suas palavras. Ele falou: Sonandanda, você poderia nos dizer quais características são essenciais para que um homem seja considerado um verdadeiro Brahmane? Então, o Brahmane é a parte superior do Deus Brahma, né? Que seria os religiosos assim, né? Da época, né? Até hoje tem Brahmane lá. Né? Então, o religioso hindu, né? Aí, quais são as 5 características? Aí o Sonadanda vai responder. Se necessário, o Buda disse, por favor, cite os Vedas como prova. Os Vedas, já falei para você sobre os Vedas. Né? Sonadanda sentiu-se elogiado. Os Vedas, em especial, era o seu campo particular. Os Vedas se dividem em várias coisas. A gente conhece mais o Ayurveda, né? Que é uma parte dos Vedas. É só uma partezinha minúscula. Nem é até a mais importante para esses estudiosos aqui, né, dos Vedas. As partes mais importantes são as filosofia Vedanta, né? E a gente estuda uma minúscula parte. Assim, para quem estuda yoga, acaba estudando um pouco sobre os Vedas, mas é uma minúscula parte, minúscula. Ele disse: monge Gotama, um autêntico Brahmane, né, conhecedor dos Vedas, possui 5 características. Olhem as características. Uma aparência atraente, habilidade em cantar e realizar rituais, pureza de sangue, que possa ser seguido por 7 gerações passadas, ação virtuosa e sabedoria. Uma aparência atraente. Impressionante. O Buda perguntou: dessas 5 características, quais são as mais essenciais? Poderia alguém ser considerado um verdadeiro Brahmane se alguma dessas características estiver ausente? Sonadanda refletiu e respondeu que as últimas 2 características eram as únicas verdadeiras indispensáveis, né, que é a ação virtuosa e sabedoria. Beleza física, habilidade em cantar e realizar rituais e pureza de sangue não seriam absolutamente essenciais, não faz diferença nenhuma, na verdade. Ouvir o jovem dizer isto perturbou os 500 brahmanes que o tinham acompanhado. Todos se levantaram e sacudiram os braços, discordando da afirmação que tinha feito. Eles sentiram que ele tinha sido influenciado pelo questionamento do mestre e que sua resposta embaraçava a casta inteira. O Buda voltou-se para eles e disse: honoráveis convidados, se vocês têm confiança em Sonadanda, por favor, fiquem quietos e permitam que ele prossiga sua conversação comigo.
Se vocês não têm mais confiança nele, peçam que ele se sente e falarei com qualquer um de vocês em contrapartida. Segurança de um Buda, né? Todos ficaram em silêncio. Sonadanda olhou para o Buda e disse: Monge Gotama, por favor, permita-me dirigir algumas palavras aos meus amigos. O Brahmane voltou-se para seus seguidores e apontou para um rapaz sentado na primeira fila. Vocês veem meu primo Angaka bem aqui? Angaka é um jovem belo e elegante. Sua conduta é requintada e nobre. Poucos, com exceção do monge Gotama, podem competir com sua magnífica aparência. Já falei para vocês que o Buda ele era bonito, né? Era um homem alto, bonito, magro, não é? A gente tem a ideia do Buda gordo aquele. Gente, aquele não é o Buda. O gordinho aquele que aparece assim, sempre sorridente. Aquele é um outro Buda. Aquele é o Buda chinês, né? Um sorridente monge que espalhava comidas e guloseimas pela China. E aí então ele foi conhecido por isso. Tanto que no enterro dele, ele era tão engraçado que ele colocou na pira funerária dele, que são cremados, né? Enfim, ao ar livre, ele colocou um monte de fogos de artifício. um budinha terrível. Então tem a história do Buda gordinho, né? Da fartura, né? Conhecido não é o Siddhartha. O Siddhartha não. O Siddhartha era um príncipe, era magro, alto. Então ele disse: sua conduta é requintada e nobre. Poucos, com exceção do monge Gotama, podem competir com sua beleza magnífica. Angaka é igualmente bem versado nos Vedas. Possui a habilidade em cantar e realizar rituais. Ele pode reivindicar pureza de sangue por 7 gerações seguidas em ambos os lados de sua família. É um puro sangue. Que tal? Ninguém pode duvidar de que possui essas 3 características. Vamos supor, contudo, que Angaka fosse um bêbado que assassinasse, roubasse, violentasse e mentisse. Aqui, como diz aqui no sul, um estrupício. Estrupício de gente. Que valor teria, nesse caso, o fato dele possuir feição atraente, dom para cantar e pureza sanguínea? Prezados amigos, nós devemos admitir que ação virtuosa e sabedoria são as únicas 2 características verdadeiramente essenciais para alguém ser um verdadeiro Brahmane. Esta é uma verdade para todos, não apenas uma verdade privativa ao monge Gotama. Ele entendeu, era um cara inteligente. A multidão aplaudiu em aprovação. Quando os aplausos silenciaram, o Buda perguntou para Sonadanda: dessas 2 características, ação virtuosa e sabedoria, uma é mais essencial do que a outra? O Buda não para, o Buda é investigativo, né? Monge Gotama, a ação virtuosa se desenvolve a partir da sabedoria. Sabedoria é prajna, aí os budistas aí, prajna. E a sabedoria se incrementa graças à ação virtuosa. Elas não podem ser separadas. A ação virtuosa a gente discutiu no Noias, né? Estão ligados? A gente falou. É como usar uma mão para lavar a outra, ao usar um pé para coçar o outro. A ação virtuosa faz brilhar a sabedoria. A sabedoria torna a ação ainda mais virtuosa. Essas 2 qualidades são as coisas mais preciosas na vida. Excelente, Sonadanda. Você diz a verdade. Ação virtuosa e sabedoria são 2 coisas mais preciosas na vida. Você poderia nos falar mais como uma pessoa poderia desenvolver a ação virtuosa e a sabedoria ao grau mais elevado? Sonadanda sorriu e juntou as palmas das mãos. Ele se inclinou para o Buda e disse: Mestre, por favor, guie-nos. Nós conhecemos os princípios, porém você é aquele que realmente alcançou a verdadeira senda. Por favor, diga-nos como desenvolver ação virtuosa e sabedoria a um nível mais elevado. O Buda falou sobre o caminho da liberação. Ele explicou os 3 passos para a iluminação, os preceitos, a concentração e a compreensão. Observando os preceitos, desenvolve-se a concentração. A concentração conduz à compreensão. A compreensão capacita a pessoa a praticar os preceitos mais profundamente. Quanto mais profundamente os preceitos são observados, maior o desenvolvimento de sua concentração. Quanto maior a concentração, mais se aprofunda a compreensão. O Buda também falou acerca de meditar sobre a originação interdependente, a fim de desfazer os falsos conceitos de permanência de um eu separado. Meditar sobre a originação interdependente possibilita que a pessoa corte as amarras do apego, da aversão, da ignorância, a fim de atingir a liberação, a paz e a alegria. Gente, eu medito sobre a originação dependente há décadas.
E ontem, numa prática de estudo, enfim, depois de contemplação e depois de repouso da mente, que é como eu faço, como eu estudo, eu leio, eu contemplo o que eu li, se eu concordo ou não, e eu repouso a mente. E eu tive um imenso insight, assim. Como é que eu não tinha visto aquilo? Isso que há anos eu estudo, anos, lendo as mesmas coisas, observando, e aí de repente uma luz se abriu e todos os links possíveis se fizeram na minha mente. E aí eu fechei o que eu estava estudando, que eu tinha compreendido. Não precisa ler mais nada. Acabou. Foi um momento de inspiração, de insight. E aí vocês perguntam, o que eu tenho com isso? Nada. Sonadanda escutou fascinado. Quando o Buda encerrou, o rapaz ergueu-se e juntou as palmas das mãos. Ele disse, mestre Gotama, por favor, aceite minha gratidão. É um cara educado, né? Percebeu? Bacana. Você abriu meus olhos no dia de hoje. Você me tirou da escuridão. Por favor, permita-me tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Ele quer continuar aprendendo, né? Claro, não é burro. Fazer um upgrade ali no aplicativo dele. Eu também gostaria de convidá-la a todos os bhikkhus para irem à minha casa para compartilharmos a oferenda de uma refeição. A troca entusiástica que teve lugar naquele dia entre o Buda e o jovem Sonadanda enviou ondas através de todos os níveis da sociedade na região. Um grande número de intelectuais brahmanes tornaram-se discípulos do Buda na vila Ichanakala, incluindo o muito conhecido chamado Ambata e seu professor Pokarasad. Como mais e mais jovens brahmanes tornaram-se discípulos do Buda, tornou-se difícil impedir a inveja e o ressentimento de certos líderes brahmanes e líderes de outras seitas religiosas. Enquanto eles ainda permaneciam em Ambalatika, Swasti perguntou ao venerável Moggallana sobre os diferentes movimentos religiosos da época. Moggallana resumiu as principais doutrinas de cada seita para ele. Eu estudei esse tempo sobre as doutrinas e filosofias da época. Mas, gente, é impressionante, assim, é que a gente está muito preso à filosofia grega, que é maravilhosa, romana, enfim, né, aos filósofos do Ocidente, mas eles são 500 anos antes de acontecer. O Buda ele vem 300 e poucos anos antes do próprio Sócrates, e isso aqui já estava acontecendo lá. Vocês vão ver agora as linhagens, coisas que a gente estuda até hoje, até que Sartre estava estudando no existencialismo ao longo dos séculos. Então, eu fico impressionado. Os seguidores de Makali Gosala eram fatalistas. Então, os tipos de filosofia que existiam no momento, e o Buda contestou todas. Eles acreditavam que a sorte de uma pessoa estava pré-determinada e além do poder de mudança individual. Se alguém atingisse a liberação após 500 ou 1000 anos de reencarnação, isso se devia ao fato de predestinação, destino, da pessoa e não a qualquer esforço especial do indivíduo. Então, pensa, né? Está destinado e é isso. Ajita Kesakambali ensinava a doutrina do hedonismo. Já ouvido falar do hedonismo, né? Isso aí também aconteceu no período romano, na Grécia. Ele sustentava que os humanos eram compostos dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Quando alguém morria, nada permanecia. De acordo com essa seita, uma pessoa deveria experimentar tanto prazer quanto possível em vida. Ou seja, os hedonistas eles querem prazer na vida. A vida é uhul, sabe? Não tem conversa. É a turma do sem máscara, assim, sabe? Que começou a pandemia, né? Vou continuar em festa. Eu vi assim, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a vida normal para algumas pessoas. São as pessoas que não conseguem, não pegam vírus. E não espalham também, né? Tem mais isso. São seres incríveis. A seita liderada por Pakuda Kakayana tomou a visão oposta. Eles acreditavam que a verdadeira alma e corpo de uma pessoa não podiam ser destruídos. Afirmavam que os humanos eram compostos de 7 elementos: água, terra, água, fogo, ar, sofrimento e felicidade e energia vital. Aí que tem as gurias aí eu vi que a Mari entrou, que é instrutora de yoga, lá de Encantado, o prana, né? Energia vital. Então é isso. Nascimento e morte seriam meras formas aparentes, resultantes da combinação temporária e da dissolução dos 7 elementos, enquanto a verdadeira essência era imortal e além da destruição. Venerável Sariputra e Moggallana tinham pertencido à seita fundada por Sanjaya Belatiputra, que ensinava uma outra doutrina relativista.
Ele acreditava que a verdade mudava de acordo com as circunstâncias, o tempo e o espaço. O que era verdadeiro para uma situação podia não ser verdadeiro para outra situação, porque as coisas dependiam de outras causas e condições. A consciência de uma pessoa era a medida de todas as coisas. Niganta Nataputra liderava uma seita de ascetas que praticavam austeridades. Eles não faziam uso de roupas e observavam estritamente o preceito de abster-se de matar outros seres vivos. Niganta ensinava um tipo de fatalismo dualista. Ele acreditava que duas forças, Diva e Adiva, ou vida e não vida, formavam a base do universo. Sua seita angariava grande respeito e influência na sociedade da época. Os bhikkhus frequentemente mantinham contato com as sestas de Nataputra. Ambas as comunidades compartilhavam um respeito comum pela vida. Havia, porém, muitas dificuldades entre os dois grupos, e alguns seguidores de Nataputra amargamente se opunham aos bhikkhus. Venerável Moggallana considerava as visões dos ascetas extremadas demais e não hesitava em expressar suas opiniões. Devido a isso, muitos dos ascetas eram particularmente hostis com ele. Então ele está citando os tipos de filosofia da época. O Buda retornou a Saravasti, ficando no Parque Leste. Havia um fluxo constante de visitantes. Certa manhã, a senhora Visakha veio vê-lo. Aí, enfim, o porquê no texto de hoje. Seu cabelo e roupas estavam encharcados pela chuva. Siddhartha perguntou-lhe: Visakha, a senhora essa, onde você andou? Por que suas roupas e seu cabelo estão molhados? A senhora Visakha chorou. Senhor, meu pequeno neto acaba de morrer. Eu queria vir vê-lo, porém, envolto em minha dor, esqueci de pegar meu chapéu guarda-chuva a fim de proteger-me. Quantos anos tinha seu neto? Como foi que ele morreu? Senhor, tinha só 3 anos. Ele morreu de febre tifoide. Pobrezinho. Visakha, quantos filhos e netos você tem? Senhor, tenho 16 crianças. 9 são casados, tinha 8 netos, agora são 7. Visakha, você gosta de ter muitos netos, não gosta? Oh, sim, senhor, quanto mais melhor. Nada me faria mais feliz do que ter tantas crianças e netos quanto há pessoas em Saravasti. É uma pessoa, coração grande. Você sabe quantas pessoas morrem por dia em Saravasti? Senhor, às vezes 9, às vezes 10. Pelo menos uma pessoa morre todos os dias em Saravasti. Não há dia sem uma morte em Saravasti. Então, o Buda ele às vezes meio duro, assim, mas ele vai trazendo a consciência de volta, tirando os obscurecimentos mentais, assim, ele traz a pessoa de volta a seu estado natural de consciência para ela observar a situação como ela é. Mas ele não nega a dor, ele não nega que a pessoa está sofrendo, ele só faz com que a pessoa chegue num discernimento e que ela consiga observar as coisas com essa pureza, assim, que é importante nessas horas. Visakha, se seus filhos e netos fossem tão numerosos quanto as pessoas em Saravasti, seus cabelos e roupas estariam encharcados como agora por todos os dias. Entendeu? Ela juntou as palmas das mãos. Eu compreendo. Eu realmente não quero tantos filhos e netos quanto as pessoas em Saravasti. Quanto mais apego se possui, maior o sofrimento. Você tem sempre me ensinado isso, mas parece que eu sempre me esqueço. Gente, a gente tem que praticar todos os dias porque a gente esquece. Até a própria, quando a gente tem um grupo de praticantes, assim, as pessoas deixam um tempo, vão deixando de praticar, daí dizem, não, daqui a pouco eu volto, tá? É que a minha vida tá boa agora. Então eu volto daqui 1 mês, 2 meses eu volto a participar e fazer algumas coisas e tudo mais, porque agora tá bom. Agora esse tá bom é o samsara. E o samsara é um ciclo que se repete através de ações dos 3 kleshas. Tá? Então, os 3 venenos da mente. E vai se repetir. E tu vai de novo, não tá bem. Aí tu volta. Entendeu? O Buda sorriu gentilmente. Visakha disse: Mestre, geralmente o senhor volta de suas viagens somente quando começa a estação chuvosa. Seus discípulos sentem muito sua falta pelo resto do ano. Nós viemos ao monastério, mas ele parece vazio sem sua presença. Nós andamos em volta de Sochopana algumas vezes e então voltamos para casa sem saber o que poderíamos fazer. Andar em volta de Sochopana. Quando vocês forem ao Templo de Três Coroas, quando estiver aberto, vocês vão ver que às vezes, eu iniciei no Vajrayana em Três Coroas, então eu usava aquelas roupas, tudo, chuba, aquele que parece uma saia vermelha, assim, vinho. Então a gente às vezes está em volta do templo,
E a gente está fazendo as orações ali, está circundando o templo no sentido horário. O Buda disse, Visakha, a prática diligente do ensinamento é mais importante do que fazer visitas. Quando você vem ao monastério, tem a chance de ouvir os outros veneráveis ensinarem o Dharma. Você pode perguntar a eles as questões pertinentes da sua prática. E se vocês verem algum monge fazendo isso, né, ou um estudante fazendo essa volta, não interrompam ele. Tá? Ele está em prática de meditação. Não perguntem onde é que fica o banheiro, que a gente via acontecer. Aí a pessoa não responde porque ela está praticando. Mas que antipático esse monge aí. O ensinamento e o professor são um, responde o Buda. Por favor, não negligencie sua prática somente devido ao fato de não estar aqui pessoalmente. Venerável Ananda, que estava em pé nas proximidades, teve uma ideia. Seria maravilhoso plantar uma árvore Bodhi aqui no monastério. Assim, todas as vezes em que os discípulos vierem visitar e você não estiver presente, poderiam visitá-la no seu lugar. Poderiam cumprimentá-la como se estivessem cumprimentando a você. Nós poderíamos colocar um altar de pedras sobre a árvore onde os discípulos possam oferecer flores. Eles poderiam andar lentamente em torno da árvore enquanto praticam a contemplação do Buda. A senhora Visakha disse, é uma esplêndida ideia, mas onde você encontraria uma árvore Bodhi? Ananda respondeu, posso pedir uma semente em Uruvela, onde o Buda alcançou o despertar. Não se preocupe, vou adquirir a semente, semeá-la e cuidar da árvore. Tem várias árvores Bodhi pela Índia, que é ainda da original. Tá? Eles fizeram várias mudas, assim, porque algumas foram destruídas, né, intencionalmente. A discípula se sentiu mais aliviada e consolada. Ela se inclinou para o Buda e para o venerável Ananda. Então, voltou para casa. É isso aí, amanhã tem o Rugido do Leão, capítulo 61. 61, daí falta mais 20 dias só, gente. E aí, o que a gente vai fazer depois desses 20 dias? Será que eu pego outro livro? Será que eu não pego? É impermanência, vamos ver o que vai acontecer, a gente não sabe. Tá bem? Então, cuide do seu dia de hoje, observem como é que vocês estão e vamos lá, vamos para a vida. Espalhem isso, espalhem esse vídeo, ele fica no YouTube, espalhem a Arquitetura da Mente, fica no Instagram também, vão ali, comentem, se gostaram, vão lá e sigam no YouTube também tem, né? É importante seguir isso, para que a gente possa atingir mais pessoas, né? Isso é um trabalho de generosidade, né, de vocês e daqui, desse lado de cá, certo? Então, espalhem a generosidade, certo? Tá bem? Boa semana a todos, bom início de semana, e que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Bom dia!